Você já se pegou dizendo em silêncio: tem algo errado comigo? Já sentiu como se todos estivessem avançando, enquanto você está parado no mesmo ponto, preso em padrões que nem entende? Você não está quebrado. Você está em modo de sobrevivência emocional, um estado onde o seu corpo não vive o presente, mas reage a um passado não resolvido. Mais de 60% das pessoas vivem cronicamente em estados de defesa, como luta, fuga ou congelamento, segundo estudos da Universidade de Harvard sobre trauma oculto. Mas quase ninguém fala disso. Porque é invisível, porque é silencioso e porque machuca. Neste vídeo, vamos atravessar as camadas da mente e do corpo, até tocar o núcleo onde sua dor virou defesa, onde sua força virou rigidez, e onde seu coração, que só queria segurança, aprendeu a se fechar. E você vai entender. Sua procrastinação não é preguiça. Sua autossabotagem não é falta de força de vontade. Seu bloqueio financeiro não é azar. Tudo isso é o seu corpo tentando te proteger. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que está em silêncio demais e inscreva-se no canal. Este espaço é para quem está pronto para parar de sobreviver e finalmente começar a viver. Imagine um animal que sofreu um ataque. Ele corre, se esconde, paralisa. Seu coração dispara, sua respiração encurta, seus sentidos ficam hipervigilantes. Agora imagine esse mesmo animal, mas vivendo assim todos os dias, mesmo quando não há perigo real. É exatamente isso que acontece com o ser humano em modo de sobrevivência emocional crônico. Segundo a teoria polivagal, de Stephen Porges, nosso sistema nervoso tem 3 caminhos principais de resposta: segurança, luta, fuga e congelamento. Quando o cérebro detecta a ameaça, e a ameaça aqui não é só física, mas também emocional, ele ativa automaticamente esses modos. E aqui está a chave. O cérebro não distingue entre um trauma do passado e um perigo atual. Ou seja, se você sofreu abandono, rejeição, críticas constantes, instabilidade familiar ou violência emocional, seu corpo pode ter aprendido a viver em um estado de alerta constante, mesmo anos depois. Esse estado molda tudo: seus relacionamentos, com ciúmes e desconfiança, suas decisões, com medo de arriscar e paralisia, sua produtividade, com procrastinação constante, sua saúde, com ansiedade, insônia e inflamações silenciosas. Bessel van der Kolk, em O Corpo Guarda as Marcas, mostra que o trauma não é apenas uma memória. Ele é uma experiência armazenada no corpo, que distorce a percepção do tempo e das emoções. Quem vive em sobrevivência emocional não está revivendo o passado, está preso nele biologicamente. Isso explica por que muitos dizem: mas eu já entendi meu trauma. Entender não é o mesmo que liberar, porque o trauma está abaixo da mente racional, está no corpo, está nos músculos tensos, na respiração curta, no medo de relaxar. E aqui está a virada. Você não está quebrado. Seu corpo fez o melhor que podia para te manter vivo. Começamos aqui a desconstrução da falsa ideia de que há algo errado com você. Há, sim, algo em você que precisa ser escutado com respeito, não combatido com crítica. Você já se perguntou por quê, mesmo estudando, se esforçando, desejando tanto crescer financeiramente? Sempre parece que algo te puxa de volta? Como se existisse uma trava invisível entre você e a abundância. Essa trava não está nos números, nem na sua competência. Ela está no seu sistema nervoso. Estudos de Gabor Maté, no livro O Mito do Normal, mostram que o trauma molda nossos padrões de merecimento. Quem cresceu em ambientes onde dinheiro era motivo de briga, culpa ou humilhação, internaliza mensagens como: dinheiro causa sofrimento. Quem tem muito é ganancioso. Eu não posso ter mais que meus pais. Não sou bom o suficiente para isso. Essas crenças não são pensamentos conscientes, são marcas emocionais codificadas no corpo. E o cérebro é eficiente. Ele vai evitar tudo aquilo que represente perigo, inclusive a prosperidade, se ela ativar memórias dolorosas. Por isso, pessoas com histórico de trauma emocional inconsciente muitas vezes perdem boas oportunidades no último momento.
não conseguem cobrar pelo seu valor. Desorganizam suas finanças sem motivo claro. Sentem culpa ao receber dinheiro. Lisa Nichols, em Abundance Now, afirma: a chave da abundância não está fora de você. Está no quanto você acredita que a merece. E esse acreditar não é racional, é visceral. Tony Robbins, no livro Dinheiro Domine Esse Jogo, reforça: a autossabotagem financeira é uma questão de identidade emocional. Se dentro de você existe um eu moldado pela sobrevivência, essa parte vai proteger você daquilo que parece perigoso. E muitas vezes, o sucesso parece perigoso. Aqui entra um ponto profundo. Dinheiro é um espelho emocional. Ele revela a sua relação com o merecimento, com o controle, com o amor. Ele amplifica o que está dentro de você. Se dentro há dor não resolvida, o dinheiro será fonte de fuga ou punição, nunca de expansão. Mas a cura começa quando você para de se culpar e começa a escutar. A sua trava financeira não é preguiça, não é burrice, é um sistema de sobrevivência que está tentando proteger a sua história. E se você honrar essa história, em vez de combatê-la, ela pode deixar de te controlar. Não existe nada mais paralisante do que a vergonha. Ela é silenciosa, corrosiva e profundamente mal compreendida. A vergonha não diz: você errou. Ela sussurra no escuro: você é o erro. Brené Brown explica que enquanto a culpa diz: fiz algo ruim, a vergonha diz: eu sou ruim. Quando uma criança é constantemente criticada, ignorada ou obrigada a esconder o que sente, ela desenvolve um senso de identidade baseado na invalidação. Ela aprende a sobreviver se adaptando, sendo boa, útil, invisível. Mas por dentro, cresce um vazio que diz: eu não mereço. Essa é a raiz secreta da baixa autoestima crônica. E muitas vezes, essa vergonha está ligada a padrões de lealdade invisível. Ao começar a prosperar ou se curar, algo dentro de você sente culpa. Como se trair a dor da sua família fosse imperdoável. Isso é fidelidade emocional inconsciente. Se minha mãe sofreu, como eu posso ter uma vida leve? Se meu pai viveu com medo, quem sou eu para ter coragem? Essas amarras não são conscientes, mas dirigem sua vida. Anne Anselan Schutzenberger mostra que muitos bloqueios vêm de heranças não ditas, lealdades a dores das gerações anteriores. E isso se manifesta no medo de crescer, na culpa por ser feliz, no autoabandono constante. Mas há uma saída: nomear a dor, honrar a história familiar sem replicá-la, tratar-se como trataria uma criança que acabou de cair, com gentileza, não crítica. Você não nasceu se sentindo pequeno. Isso foi ensinado. Mas o que foi ensinado pode ser desaprendido. E cada vez que você escolhe se permitir, mesmo tremendo, mesmo com medo, você está quebrando o ciclo. Quantas vezes você já se pegou rolando o celular, comendo sem fome, assistindo a vídeos sem lembrar do conteúdo? Depois vem a culpa. Estou me sabotando. Mas isso não é fraqueza. É um mecanismo de sobrevivência sofisticado, criado pelo seu cérebro para evitar dor profunda. Quando o sistema nervoso entra em sobrecarga, ele busca alívio. E muitas vezes encontra alívio em distrações. Produtividade compulsiva, relações tóxicas repetitivas, ou até espiritualidade como fuga da realidade. Peter Levine explica que o corpo traumatizado vive num loop de ativação sem conclusão. A energia do trauma fica presa, e como não pode sair, é anestesiada. Fugir foi o que salvou você. Por isso, a cura não vem da repressão, ela vem da reconexão com o corpo e com o agora. Deb Dana ensina: restaurar o senso de segurança no sistema nervoso é o caminho. E isso não é mental, é sensorial. Sente-se, respire em ritmo lento, ouça os sons ao redor. Sinta as mãos no corpo. Diga: aqui e agora, estou seguro. Parece simples, mas esse gesto reprograma seu sistema para sair do modo de fuga. Fuga não é fracasso, é inteligência do corpo. E voltar pouco a pouco
é o que abre o caminho para viver. Você se cobra o tempo todo. Sente que nunca é suficiente e acredita que só vai descansar quando tudo estiver perfeito. Isso não é ambição. É guerra interna. Um padrão mascarado de trauma. Bessel van der Kolk diz que o trauma molda nossa visão de mundo, especialmente como nos vemos. Quem viveu insegurança afetiva aprende que precisa ser perfeito para ser amado. E isso gera o arquétipo do guerreiro ferido, alguém que luta o tempo todo, não para vencer, mas porque não sabe o que é viver em paz. Essa guerra aparece em forma de crítica, de ansiedade sem causa, de incapacidade de relaxar. E quanto mais você se cobra, mais seu corpo entra em estado de ameaça. É um ciclo vicioso, mas existe uma saída: a reconciliação. Pergunte a si mesmo: quando eu aprendi que precisava lutar tanto para ser digno? Traga compaixão à sua rigidez. Ela te protegeu. Agora agradeça e solte. Redefina sucesso, não como conquista externa, mas como presença interna. Tony Robbins diz: a energia mais poderosa do universo é a decisão. E decidir parar de se ferir por dentro é o começo da liberdade. Agora olhe para tudo que você viveu. As dores, os medos, os padrões. Olhe com olhos de quem entende. Você não está quebrado. Você apenas se adaptou. Com inteligência, com força, com coragem. O que você chamou de preguiça era proteção. O que parecia distração era um pedido de socorro. E o corpo que congelou para te salvar é o mesmo corpo que pode te trazer de volta à vida. Peter Levine diz: o trauma não está no evento. Está na ausência de suporte emocional. Mas agora, esse suporte pode vir de você. Quando você escuta sua dor, ela começa a se dissolver. Quando você entende suas reações, nasce o perdão, o verdadeiro, o que vem de dentro. E então, algo sagrado acontece. Você deixa de ser a ferida e se torna o curador de si mesmo. Você não é seu trauma. Você é a alma que sobreviveu a ele. E mais ainda, é a alma que escolhe transformar dor em sabedoria. Você não precisa viver em estado de guerra. Pode escolher agora radicalmente acolher-se, todos os dias, com pequenos gestos de presença. Ao acordar, toque seu peito e respire. Afirme: hoje escolho me tratar com gentileza. Nomeie o que sente, sem se julgar. E no fim do dia, pergunte: o que fiz por mim hoje? Esses gestos ensinam seu corpo que viver já não é perigoso. Você está se reescrevendo, com coragem, com paciência, com amor real. Você não está atrasado. Está exatamente onde precisava estar para lembrar. Você nunca esteve quebrado. Você apenas sobreviveu tempo demais. Se isso te tocou de alguma forma, comente: eu escolho parar de sobreviver. Compartilhe com quem precisa escutar isso. Este canal é um espaço de cura, e você faz parte dele.